Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Então, você que está no ao vivo, meu som está saindo legal. Sim. Tá? Queridos, deixa eu avisar aqui uma coisa a vocês. Vocês sabem que o culto de jovens, ele é de 15 em 15 dias, sendo que, devido a algumas atividades da nossa igreja, como o culto das mulheres, e com um churrasco que nós vamos ter aqui dia 30, que vai cair na sexta-feira, então o intervalo seria muito longo para ter o culto dos jovens. Então o que é que nós fizemos? Nós vamos ter esse culto de jovens hoje, e sexta-feira que vem teremos mais um culto de jovens novamente. Aí nós vamos passar 2 semanas sem ter. Por que vai ter 2 semanas seguidas? Por conta do que eu acabei de falar, porque se não fizer isso, a gente vai passar um intervalo muito longo para ter novamente um grupo de jovens. Então saiba que excepcionalmente, sexta-feira que vem, nós teremos cultos dos jovens, ok? E aí você aproveita e chama seu colega, chama seu amigo. E tanto nessa sexta-feira, quanto na outra, eu gostaria, aliás, nós falamos sobre o reino de amigos semana passada, e tanto essa sexta-feira quanto na próxima sexta-feira nós vamos falar sobre eternidade e sobre tempo. Eternidade e tempo, ok? Queridos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios. Segundo Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Posso ler? Diz assim, olha: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Se você vem a este mundo sem um propósito, sem saber o seu propósito, eu quero dizer que a sua vida é apenas um movimento sem significado, atribulada, vazia e sem importância. E infelizmente tem várias pessoas que estão nesse mundo, mas elas não sabem nem sequer o propósito pelas quais elas estão aqui. Elas estão simplesmente subsistindo, vivendo para sobreviver, achando que o propósito da vida dela é pagar a conta de luz e encher a barriga para morrer de fome. Você tem que saber por que é que você está aqui. O fato é que Deus, e eu quero que você preste bem muita atenção nisso, Deus tem planos para você, planos esses que foram traçados, olha, há muito tempo para a sua vida. Planos eternos. Sem que você saiba disso, Deus já traçou esses planos para você. Você foi feito para viver para sempre. Aí você diz: que conversa é essa? Eu fui feito para viver para sempre. Como é que eu fui feito para viver para sempre? Como é que eu vou viver para sempre se eu vou morrer? E a morte é o fim da minha existência. Quem disse a você que a morte é o fim da sua existência? A morte é o fim, na verdade,
do seu tempo aqui neste mundo. Realmente, a morte é o fim do tempo aqui nesse mundo, agora da sua existência não. A verdade, querido, é que você foi feito para viver para sempre. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Até as pessoas que nunca ouviram falar de Deus, elas têm um desejo no seu coração de viver eternamente. E esse desejo que as pessoas têm, usando a linguagem de Salomão lá em Eclesiastes, que Deus colocou o anseio pela eternidade no nosso coração. E o interessante é que todo ser humano, seja crente ou não crente, independente de crença, de raça, de país, ele tem um desejo que a vida seja muito mais do que isso que nós vivemos. É um desejo de assim, será que a vida é só isso? Independente do contexto dele, até os ricos, eles entram em crise porque acabam descobrindo que não, a vida não pode ser simplesmente isso aqui. E sabe por que é que nós temos um anseio e uma insatisfação por não querer que a vida seja apenas isso? É porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por que é que quando nós vamos às festas, nós nos divertimos, ou temos alguma experiência, ou alguma realização, ou algum grande sucesso em nossa vida, por que é que existe uma dúvida no nosso coração que não quer calar? E a dúvida é: tem que haver algo mais do que isso. E eu estou falando aqui depois de sucesso, depois que se divertiu, depois que na verdade realizou um grande sonho. E a pergunta é: tem que existir algo mais do que isso? E a razão pela qual nós perguntamos isso é porque realmente há algo mais do que isso que Deus imprimiu no nosso coração. E quando Deus pôs a eternidade no nosso coração, Ele fez isso para percebermos que fomos feitos para muito mais do que aqui e muito mais do que agora. E o interessante principalmente da juventude, na realidade isso é com todo mundo, mas uma das coisas que o jovem não percebe é que um dia ele vai envelhecer. O jovem, ele pensa que ele vai ser jovem para todo sempre. Ele sofre dessa síndrome de Peter Pan, que ele acha que a vida dele vai ser sempre assim, jovem. E o maior erro que as pessoas cometem é viver pensando a curto prazo. Meu jovem, meu querido, não viva pensando a curto prazo. Viver pensando a curto prazo é você viver pensando no aqui, para o aqui e para o agora. O fato é que você foi feito para muito mais do que isso. Talvez você passe dos 80 anos nessa vida, mas se você passar dos 80 anos, o que passa disso, segundo o Salmo 90, é câncer de infarto. Essa é a sua herança. Depois do 80, de 70. O fato é que você foi feito para viver muito mais que isso. E a verdade é que você vai ficar uma eternidade. E você vai ter uma eternidade pela frente assim que você deixar este corpo. Então entenda bem, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você nunca vai deixar de existir. O que vai acontecer é que o seu tempo aqui na Terra vai findar, mas você mesmo não. Você vai viver para sempre. E o que é essa vida? Essa vida, ela é uma preparação para a próxima vida. Sua vida aqui é apenas um treinamento, um amistoso, uma preparação para a outra vida. E é isso que o texto que vocês acabaram de ler aqui, 2 Coríntios 4,18, ele pede que nós mudemos a nossa percepção, a maneira de enxergar, a maneira de discernir as coisas. Ele diz assim, olha, no 4,18 de 2 Coríntios, ele diz: portanto, a minha diz assim, não fixando o olhar nas coisas que se vê,
Algumas traduções dizem, não atentando nas coisas que se veem. Aí nós podemos perguntar, por que, Paulo, eu não devo fixar os olhares nas coisas que se veem? Aí ele vai dizer, porque as coisas que se veem são temporais. Mas as coisas que não se veem, o invisível, a realidade espiritual, essas são eternas. As coisas reais, meus queridos, são invisíveis. Essas são permanentes e eternas. E que Deus possa dar a você a capacidade de contemplar o invisível. Faça essa oração pedindo a Deus, Deus, me dê a capacidade de contemplar o invisível. Sabe por quê? Para aqueles que são de Deus, diz a carta aos Hebreus, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E a fé, segundo o Hebreu, é a certeza das coisas que não se veem. E o interessante é que a fé é a certeza de que nossa cidade permanente não é aqui. E às vezes nós nos esquecemos disso e achamos que a nossa cidade é em Caruaru. Só que, de acordo com Filipenses, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a fé é a convicção de que a pátria nossa está nos céus. A fé, ela não se apega às glórias do mundo, porque ela sabe que o mundo invisível, ele é superior a este. Paulo aqui nesse texto, eu não sei se vocês pararam para perceber, mas Paulo aqui está falando duas maneiras de enxergar, duas formas de enxergar. Ele fala primeiro enxergar as primeiras. Quais são as primeiras coisas? As coisas que se veem. Essas são as primeiras coisas. É uma maneira de enxergar as coisas que se veem. Só que as primeiras coisas, para enxergar, requer apenas o sentido da visão. Só basta você enxergar, está com o globo ocular bem, e você vai enxergar as coisas que se veem. O que é isso aqui, ó? Só que Paulo fala de uma última forma de percepção, de uma segunda forma de percepção. Enxergar as últimas coisas não basta ter visão, tem que ter percepção. O primeiro modo de visão, ele é natural. Se você não nasceu com nenhum defeito, não aconteceu nenhuma calamidade com a sua vista, então é o primeiro modo, ele é natural. Mas o último que Paulo fala aqui, ele é espiritual. O primeiro modo de enxergar, que é o conseguir enxergar as coisas que se veem, ele se dá pelo intelecto. Porque você sabe que não é o olho que vê, é a mente. O olho apenas manda mensagem e o nosso cérebro é que enxerga tudo. Então essa primeira maneira de enxergar as coisas que se veem, na verdade isso se dá pelo intelecto. Agora, enxergar as coisas que não se veem, que são eternas, ela não se dá pelo intelecto, ela se dá pela fé. E esse contraste entre visão e percepção nos é apresentado ao longo de todas as Escrituras. E somos ensinados repetidamente a comparar a escassez e a mesquinhez dessa primeira visão que enxerga essas coisas que se veem com a plenitude e a abundância da percepção de enxergar as coisas que não se veem. A última percepção. O mundo invisível descrito na Bíblia, ele é o verdadeiro mundo real, irmãos. O verdadeiro mundo real não é esse que nós vemos. É o mundo que nós enxergamos pela fé. Esse sim é o real. Sabe por quê? Porque se nós olhássemos para o mundo visível de maneira que Deus quer que nós olhemos, jamais nós nos sentiríamos atraídos por esse mundo. Porque esse mundo aqui é uma miragem. Esse mundo aqui é uma fake news. Sabe por quê? Porque na primeira epístola de João,
no capítulo 2, no versículo 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E ele diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo que nós estamos inseridos, ele vai passar, ele é ilusório, ele é uma miragem. Se você for parar para analisar os grandes homens e mulheres de Deus mencionados lá em Hebreus 11, que nós chamamos, nós damos o nome de heróis da fé, eles chegaram aonde chegaram porque viram o invisível. E essa expressão, viram o invisível, não é eu que estou dizendo, está escrito lá em Hebreus. Diz assim: viram o invisível. Chegaram porque tiveram essa percepção espiritual. As coisas deste mundo parecem tão reais, porque podemos vê-las e senti-las. Eu não estou vendo, não estou enxergando, não estou tocando, mas elas são temporárias, meus queridos. Temporárias. E estão condenadas a desaparecer. Somente as coisas da vida espiritual permanecerão. E que você possa dizer a Deus, como disse o homem de Deus no passado: Senhor, grava nos meus olhos a eternidade. Mas nós não devemos cair em um extremo e pensar que essa esfera material e espiritual, elas são opostas, que tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, e não é isso que o Evangelho ensina, porque nós não somos do gnosticismo. Mas a verdade é que quando nós usamos as coisas materiais de acordo com a vontade de Deus, Deus as transforma em coisas espirituais. Quando nós pegamos as coisas materiais e usamos e colocamos no centro da vontade de Deus, essas coisas materiais, Deus transforma em espirituais. E interessante, irmãos, é que essas coisas materiais, colocadas no centro da vontade de Deus, que Deus as transforma em coisas espirituais, elas passam a fazer parte do nosso tesouro no céu. Quando usamos essas coisas para a glória de Deus. E você deve perguntar: meu Deus, mas como olhar para o invisível? Pela fé, ao ler a palavra de Deus. Nós nunca vimos Cristo, pelo menos fisicamente não. Nós nunca vimos o céu. Vamos ver o céu e Cristo no momento exato. No entanto, sabemos que são reais, pois é isso que a palavra de Deus diz. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz, lá em Hebreus 11:1, diz: a fé é a firme convicção dos fatos que não se veem. É evidente que o mundo perdido e as pessoas aí fora que não foram regeneradas, elas pensam que somos estranhos e muitas vezes pensam que somos loucos, pois insistimos na realidade de um mundo invisível e nós insistimos em bênçãos espirituais. Os cristãos, aqueles que são novas criaturas, estão dispostos a viver de acordo com os valores eternos, não com as coisas temporais dessa vida. Essa vida não é tudo que temos. E eu quero que você entenda isso. Que essa sua vida que você tem aqui, não pense que essa existência, essa vida aqui debaixo do sol, ela é tudo que você tem. Entenda que essa sua vidinha, que você pode chegar a 80, ou você pode chegar a morrer com 16 anos de idade, porque a morte, quando ela vem, ela não manda recado, ela chega e leva. E ela não diz assim: de tal idade para cima eu levo, de tal idade para baixo está indo. Não, vai todo mundo. Se você for para o cemitério, você vai ver que tem bebês lá, caixãozinho desse tamanho, assim, um bebezinho. Porque a demonstração visível
Como é que nós sabemos que o pecado ele é universal? Que ele atingiu a todos? Qual é a prova visível de que o pecado ele é universal? Porque a morte é universal. Ela atinge idosos, ela atinge infantes, ela atinge pessoas fracas, ela atinge jovens com toda a sua força. Então a prova de que o pecado é universal é que a morte é universal. E eu quero que vocês entendam que a vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará mais tempo do outro lado, ou seja, na eternidade, quando você deixar esse corpo, do que aqui, meu amigo. Este mundo é um lugar de preparação. Eu quero que você entenda que este mundo onde você está, essa sua vida, ela é apenas uma pré-escola. O teu pré-escolar. Pronto. A sua vida aqui é um pré-escolar. Um exame prático para a vida na eternidade. Sabe o que é a sua vida aqui? A sua vida aqui é um treinamento coletivo. É um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta de aquecimento antes do início da jornada. Esta vida é uma preparação para a próxima. Entenda bem, veja bem, para que você possa entender o seu propósito aqui nessa terra. Você aqui, né, vai viver, se você se cuidar bem, se não tiver assim uma genética herdada dos familiares muito precária, mas você tiver uma genética boa, se alimentar bem, fizer academia, sendo no máximo assim, sendo extremamente otimista, você vai viver até 100 anos, que já está acima da média do cidadão brasileiro, tá? Eu estou sendo bem otimista, bem generoso. Então você vai viver no máximo, na verdade, 100 anos. E o que é interessante é que você vai existir para sempre na eternidade. Então percebe, o que é 100 anos diante de uma eternidade? É baforada de cigarro, é neblina que aparece assim e depois vai desaparecer. Seu tempo aqui, nessa terra, é apenas um parêntese na eternidade. Isso é o seu tempo aqui na terra. Um parêntese na eternidade. Você foi feito para viver eternamente. Você foi feito para a eternidade. Então não pense igual pagão. Eu vou viver mesmo porque a vida só é aqui. Não, meu querido, a sua surpresa vai ser grande se você pensar dessa forma. A Bíblia diz, como eu citei no início, que Deus tem cultivado no nosso coração humano um instinto inato que anseia pela imortalidade. Vejam os filmes. Ao filme diz assim: inventaram uma fórmula secreta que ninguém vai morrer, tá, os cientistas, tá. O que é isso? Isso é um anseio pela imortalidade. Isso porque a Bíblia vai mostrar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Ele fez para viver eternamente. Então, embora saibamos que todo o nosso corpo um dia vai se acabar e nós vamos morrer, e com a morte vai findar seu tempo aqui, nós às vezes temos a sensação de que a morte é uma coisa anormal e injusta. E a razão de nós sentirmos isso, deveríamos pensar em viver para o agrado de Deus e para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque, meu amigo, Deus não lhe trouxe para esse mundo para deixar você de forma aleatória e sem nenhum propósito, não. Deus comissionou nossa mente com esse desejo pela imortalidade. Um dia, o seu coração, o meu coração, irá parar de bater. E aí será o fim do nosso corpo e será o fim do nosso tempo no mundo. Mas não será o nosso fim. Entendeu? O coração parou de bater, o corpo foi sepultado. Qual foi o fim? Foi o fim do seu tempo nessa terra e foi o fim do seu corpo. Mas não será o seu fim, porque você não é um corpo, você é um espírito que é revestido de um corpo. Você não é um corpo,
Você é uma alma imortal que possui um corpo. E, portanto, o corpo é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama esse corpo de habitação temporária. Essa linguagem que Paulo usa aqui em Coríntios. Mas diz que Deus tem preparado um tabernáculo melhor, uma casa melhor, que é o corpo glorioso para nós. A Bíblia diz que, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa tenda, essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará uma morada eterna nos céus. E essa casa não foi feita por mãos humanas, mas na verdade foi Deus quem fez. E ela durará para todo sempre. A propósito, você tem pensado na eternidade? Porque, meu querido, olha, você pode fechar os olhos, eu não gosto nem de pensar nessas coisas. Tu pensando ou não, brother, a morte vai chegar para você. E você vai terminar pensando ou não, querendo ou não, ela vai vir. E aí, deixa eu só te falar uma coisa. Durante essa tua peregrinação aqui na terra, pode ter certeza, meu querido, que o mundo vai oferecer muitas coisas. Agora não é pouca não, muitas opções a você. Muitas. Opções boas, opções ruins. Mas se a vida aqui oferece muitas opções, deixa eu te dizer uma coisa para tu nunca mais esquecer. A eternidade só nos concede duas opções. Apenas duas. O céu ou o inferno. Só essas duas. E seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se você invocar Jesus como Salvador, aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, diz a Bíblia que você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se você desprezar o amor, se você desprezar o perdão, se você desprezar a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus, afastado do Senhor, com choro e ranger de dentes, usando a linguagem de Daniel, capítulo 12, versículo 2, vergonha e desprezo eterno. C.S. Lewis, que foi o autor de Crônicas de Nárnia, que inclusive até passa na Globo, naquele filme, que é maravilhoso, que ali na verdade é uma maneira de evangelizar, né? Aslan, que é o leão ali, representa Jesus. C.S. Lewis disse uma coisa interessante. Ele disse que só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas na raça humana. Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a quem Deus irá dizer, seja feita a sua vontade. Perdição eterna. O inferno é o maior monumento que Deus criou à liberdade humana. E o inferno é Deus dizendo assim, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreende plenamente que a vida é muito mais que apenas o aqui e o agora, quando você compreender isso e perceber que esta vida é apenas uma preparação para a eternidade, aí você vai começar a viver de maneira diferente. E eu digo uma coisa a vocês: você vai passar a viver à luz da eternidade e lidar com cada relacionamento, lidar com cada tarefa ou com cada circunstância a partir da perspectiva da eternidade. E quando você, na realidade, tem essa percepção da eternidade, tudo aqui nos seus relacionamentos muda. Há uma inversão de valores, porque esse relacionamento, a partir da luz da eternidade, ele é subversivo e disruptivo também. Ele inverte todas as coisas. E interessante que quando você passa a viver na perspectiva da eternidade, subitamente, muitas atividades
muitas metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornando banais, vão se tornando insignificantes, indignos de nossa atenção e preocupação, porque esse relacionamento à luz da eternidade ressignificou todas as coisas. A compreensão da eternidade ressignifica, irmãos, o nosso relacionamento com muitas coisas aqui que nós julgamos extremamente importantes. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. Sabe por quê? Porque à luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro à luz da eternidade. Você, na realidade, utiliza o tempo de maneira mais sábia à luz da eternidade. Você começa a entender o que é que Paulo quis dizer quando ele diz assim: remindo o tempo. À luz da eternidade, você passa a dar maior valor à sua personalidade e aos relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo os prazeres temporais, que são contra a palavra de Deus. Não que todos os prazeres sejam, tá? Falando dos prazeres pecaminosos. À luz da eternidade, meu querido, as prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com o mundo, ser atualizado com o mundo, com os modismos e os valores populares já não terão importância. E aí, para finalizar, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Você nessa noite que está aqui, independente de sua idade, você tem tido consciência da eternidade? Ou você tem esquecido da eternidade? Ou você acha que você vai ser imortal, vai viver para sempre aqui? Por conta da correria do dia a dia, você esqueceu da eternidade? É muita internet, é muita informação, é muita correria. Irmãos, como desesperadamente buscamos por coisas terrenas, mas não temos o mesmo empenho em nos dedicar ao eterno. Vocês já perceberam isso? A gente tem um empenho enorme em relação às coisas terrenas, mas a gente não tem esse mesmo empenho com as coisas eternas, sendo que as coisas eternas duram para sempre e as coisas terrenas que nós procuramos vai passar. Como nos distraímos de maneira fácil, impressionante. Como desviamos o nosso olhar rapidamente. Como é que nós podemos perder de vista o alvo sem perceber? Nós não somos daqui e nem viemos para ficar. E isso não é motivo de tristeza, meu querido. Isso não é motivo de desânimo, de lamento. Sabe o que é esse motivo? É de ânimo, é de alegria e de esperança. Ao final de contas, o lugar onde nós estamos aqui é um lugar onde tem doenças, dores, guerras, injustiças, prantos e morte. Mas para o lugar que nós estamos indo, que o Deus nos preparou, não haverá espaço para essas coisas. Não haverá mais pranto, nem luto, nem choro, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. E agora, morte, dor, sofrimento, solidão, não existirá mais. Então, o fato desse mundo não ser nosso é motivo de alegria, não é de desânimo, não. Porque, na verdade, nós estaremos em meio aos louvores de Deus. Somos o povo do futuro. Nós somos o povo do futuro. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios: quem está em Cristo é uma nova. Aí nós, as traduções trazem uma nova criação, né? Uma nova criatura. Mas no grego lá, o original está assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Lá está, é uma nova criação. Interessante é que nós somos um povo do futuro, mas que não tenta escapar do presente. O presente nós vivemos ele para a glória de Deus.
mas que, embora nós sejamos um povo do futuro, que não escapa do presente, nós, algumas vezes, nos sentimos de forma, nesse presente, de uma maneira inquieta. Mas, embora nos sintamos inquietos no presente, assombrados pela fragmentação do agora, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que sabedoria envolve passar por cada período da semana, do ano, da vida, com submissão alegre ao Deus que tudo projetou. Ainda que nessa peregrinação fiquemos frustrados, em Cristo nós encontramos respostas, irmãos. E o interessante é que no nascimento do Filho de Deus aconteceu o inesperado, aconteceu algo totalmente novo. E no nascimento de Jesus, no seu choro nós podemos perceber e ver Deus chorando por um mundo caído. No sorriso de Jesus nós podemos ver um Deus que está mostrando o que Ele está fazendo. E na morte de Jesus nós podemos ver Deus sofrendo as nossas dores e experimentando a culpa do nosso pecado. Nós que somos regenerados, nós somos missão de Deus nesse mundo. E o interessante é que no tempo nós vivemos e entendemos um pouco disso, mas nós teremos muito tempo para entender em um novo mundo que não está sujeito à vaidade, como esse nosso aqui. Um mundo sólido e um mundo verdadeiro, que é a Jerusalém celestial, onde a Bíblia diz que lá não vai haver mais noite, porque a luz do poder ilumina a cidade. Quanto tempo nós temos ainda nesse mundo? Nós não sabemos, mas temos precisamente tempo para tudo o que Ele deseja fazer em nós e através de nós, para que o nosso quadro seja completo e a tapeçaria seja perfeita e aponte para o nosso reino. O tempo de paz, querido, com Deus nós já temos, mas de paz no ambiente, no novo mundo, Ele está chegando e já está dando sinais desse tempo. É só esperar um pouquinho que logo esse mundo vai passar e as coisas que não se veem são eternas. E um dia nós veremos elas. Hoje nós olhamos pelos olhos da fé. E um dia nós olharemos com os olhos gloriosos que o Senhor nos deu. Aprenda a redimir o tempo e a viver para a eternidade. Que Deus abençoe a vida de vocês.